Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. O tema do sermão é este, meus irmãos, que vocês estão vendo aí na projeção. O descanso prometido ao povo de Deus. O texto é Hebreus 4, de 1 a 11. Hebreus capítulo 4, de 1 a 11. Diz assim, meus irmãos, a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Só mais uma vez, irmãos, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que há momentos em que o maior desejo de uma pessoa é simplesmente descansar. Depois de uma longa caminhada, nós queremos parar. Depois de um dia difícil, nós queremos descansar. Depois de uma labuta prolongada, desejamos que as coisas finalmente se acalmem. Mas há situações, meus irmãos, em que o corpo descansa e o coração continua inquieto. Dormimos, mas acordamos preocupados. Resolvemos um problema e logo aparece outro. Alcançamos aquilo que nós desejamos e pouco depois nós percebemos que ainda falta alguma coisa. Parece que existe dentro de nós uma inquietação que as circunstâncias da vida não conseguem resolver. E talvez, irmãos, seja justamente por isso que mesmo quando temos muitas coisas, ainda procuramos algo que não conseguimos encontrar. Por isso a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui é importante. Onde está o verdadeiro descanso? Onde está o verdadeiro descanso? Meus irmãos, essa pergunta nos coloca diante do texto de Hebreus 4. O autor, ele está escrevendo a pessoas que conheciam as dificuldades da caminhada.
Pessoas que precisavam ouvir uma palavra de Deus para aquele momento difícil que eles estavam passando. E o autor, ele começa fazendo algo surpreendente aqui no capítulo 4. Ele leva seus leitores de volta à história, de volta ao passado. Uma história, meus irmãos, marcada por uma promessa, por uma caminhada e por pessoas que em determinado momento ouviram a voz de Deus. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Porque algumas chegaram ao fim da jornada, enquanto outras ficaram pelo caminho. E o que essa história tem a dizer a nós hoje? Como aplicar o que aconteceu com Israel durante a sua peregrinação no deserto? Como aplicar as verdades tratadas por Deus ali a nós hoje? É diante, meus irmãos, dessas perguntas que o autor ele nos coloca ao olharmos aqui para esse texto. E aqui em Hebreus 4, nós veremos 3 verdades, meus irmãos, sobre o descanso prometido por Deus e sobre a maneira como nós devemos viver enquanto aguardamos sua plena realização. Então, a primeira verdade é que a promessa do descanso deve ser recebida pela fé. O descanso de Deus, ele permanece aberto, mas exige uma fé verdadeira. Ou seja, nós temos a promessa do descanso, mas essa promessa deve ser acompanhada, deve ser recebida com fé. O autor então começa aplicando à igreja, meus irmãos, a advertência feita à geração do deserto. É bem verdade que no capítulo 3, o autor vai mencionar aquela situação no deserto, e aqui novamente ele o faz. O autor então diz o seguinte, versículos iniciais aí do capítulo 4. Versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A palavra aqui, portanto, liga diretamente essa exortação ao argumento do capítulo anterior, meus irmãos. Israel não entrou no descanso por causa da incredulidade. E essa história agora serve de advertência aos cristãos que estavam sendo tentados a retroceder. O autor, ele não apresenta aqui a promessa como algo que Deus tirou por causa do fracasso de Israel. Pelo contrário, ele afirma que a promessa foi deixada. Isso significa, meus irmãos, que o fracasso daquela geração não anulou a fidelidade do nosso Deus. A promessa continuava de pé. O perigo estava naqueles que a haviam recebido. O texto diz, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Então, o que o autor está dizendo é que a promessa pertence a Deus. É Deus quem promete, é Deus quem estabelece o descanso, e é Ele quem conduz seu povo àquilo que prometeu. Por isso, o primeiro imperativo aqui é temamos. O temor, meus irmãos, aqui não significa viver em desespero, como se Deus fosse instável, como se Deus pudesse abandonar de maneira arbitrária os seus filhos. Essa advertência, meus irmãos, trata-se de uma atitude de reverência diante da seriedade da palavra de Deus e da necessidade de vigilância diante do perigo da incredulidade. Porque a história de Israel deveria impedir qualquer presunção da nossa parte. Eles haviam recebido grandes privilégios. Deus havia falado com eles, demonstrado seu poder e conduzido aquele povo com a mão poderosa. Entretanto, quando chegaram diante da promessa, muitos não confiaram em Deus. Então, o exemplo deles permanece como advertência para a igreja hoje. Deus, ele cumpre suas promessas naqueles que recebem sua palavra pela fé, naqueles que confiam nele.
Porque, meus irmãos, a questão nunca foi a incapacidade de Deus em cumprir o que havia prometido, mas a incredulidade daqueles que ouviram a palavra de Deus, mas não deram crédito. Portanto, quando o autor diz temamos, ele está chamando a igreja a levar a sério aquilo que Deus falou. A promessa é segura porque Deus é fiel. Mas isso não transforma, meus irmãos, a incredulidade em algo inofensivo. A incredulidade é muito perigosa. Quantas pessoas pereceram no deserto por causa da incredulidade? O versículo 2 acrescenta o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Veja a comparação que ele está fazendo com a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, com a igreja do Novo Testamento, e conosco, a igreja do século 21. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Aqui, meus irmãos, está a correspondência entre Israel e a igreja. Eles receberam boas novas, nós também recebemos boas novas. Eles ouviram a palavra de Deus, nós também ouvimos. A diferença aparece na continuação do versículo. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A palavra que foi anunciada para eles era verdadeira, meus irmãos. A promessa era verdadeira. O problema estava na resposta daqueles que ouviram. Os israelitas ouviram a palavra, mas não aceitaram. Eles não receberam a palavra de Deus. Essa, meus irmãos, é uma advertência especialmente importante para quem vive cercado pela palavra de Deus. E nunca houve uma geração como a nossa, tão cercada pela palavra de Deus. É possível ouvir o evangelho repetidamente e permanecer indiferente. Essa é a nossa geração. Quantas pessoas no mundo, quantas pessoas hoje estão ouvindo pregações cristocêntricas, estão sendo confrontadas pela palavra, estão sendo advertidas por Deus, mas permanecem indiferentes. Meus irmãos, é possível conhecer o conteúdo da Bíblia e não confiar naquele que fala por meio dela. É possível estar próximo das coisas de Deus e ainda assim não receber sua palavra com fé. O autor, veja, não está dizendo que faltou informação para Israel. O que faltou para Israel foi confiança. O que tem faltado hoje para as pessoas é confiança. Por isso, irmãos, entenda, não basta perguntar se ouvimos a palavra. Nós precisamos perguntar se realmente nós cremos na palavra. Você crê na palavra? Você que vive cercado pela palavra, você crê na palavra? Será que todos que estão aqui creem? Porque talvez você esteja ouvindo a palavra nessa noite, mas o seu coração esteja distante. A sua mente esteja distante. Indiferença. E indiferença pode ser um sinônimo para incredulidade. Veja agora o versículo 3, meus irmãos. Aqui temos um contraste. Quando o autor diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. A expressão nós, porém, separa aqueles que permaneceram na incredulidade daqueles que receberam a promessa pela fé. E existe aqui uma afirmação importante. Entramos no descanso. O autor, ele não utiliza apenas uma linguagem futura. Ele fala de uma realidade que já começou para aqueles que creem. O descanso prometido, irmãos, possui, portanto, uma dimensão presente. O crente
verdadeiro, ele já desfruta em Cristo daquilo que Deus lhe concedeu. Isso não significa que o cristão esteja livre de sofrimento ou que não enfrente lutas. Significa que sua relação com Deus não depende de uma obra que ele ainda precise realizar para ser aceito. A base da sua confiança está na obra de Deus. E é justamente isso que o autor passa a demonstrar, meus irmãos, ao voltar os seus olhos à criação. Porque o final do versículo 3 afirma o seguinte: embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então o autor, veja, recorre aqui ao relato da criação. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. O descanso de Deus, entenda bem isso, o descanso de Deus está relacionado à conclusão da sua obra. Não significa que Deus estivesse cansado e precisasse recuperar suas forças quando terminou de criar todas as coisas. Deus, irmãos, não está e nunca esteve sujeito a limitações humanas como nós. O descanso de Deus não significa recuperação das forças físicas ou das forças mentais, mas o descanso de Deus está relacionado à conclusão da obra que ele realizou. Deus, então, terminou sua obra e descansou. Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Isso estabelece, meus irmãos, o fundamento da argumentação do autor. Eu quero que vocês compreendam isso, porque se nós perdermos a atenção, nós não vamos compreender os detalhes aqui do texto. O descanso de Deus é justamente aqui o fundamento da argumentação do autor. O descanso não nasce da incapacidade de trabalhar, ele é resultado de uma obra que foi concluída. Então, o texto de Gênesis, ele não deve ser entendido, meus irmãos, também como se Deus tivesse deixado de agir depois da criação. Agora Deus não faz mais nada. Não, meus irmãos, não é isso que o texto está ensinando. De um lado, não é que Deus cansou, agora precisa descansar. Não, isso é impossível. Deus não é como um homem. Deus é todo poderoso. E também não significa que Deus agora não trabalha mais. O próprio Jesus, ele afirmou o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Deus, ele continua sustentando sua criação. Deus governa todas as coisas. O seu descanso não é inatividade, é o descanso daquele que conclui sua obra de criação. Um certo autor reformado, ele observa que o descanso apresentado aqui em Hebreus não deve ser reduzido à simples ideia, então, de inatividade. Trata-se, segundo ele, de uma realidade associada à paz, à alegria e à comunhão. Irmãos, perceba, essa compreensão do descanso nos impede de reduzir o texto a uma simples discussão sobre cansaço físico. O autor está tratando aqui de uma realidade estabelecida pelo próprio Deus. E nesse ponto, o texto nos conduz novamente à obra de Cristo. A salvação, ela não depende de uma obra que o pecador consiga apresentar diante de Deus, porque Cristo realizou perfeitamente a obra que lhe foi confiada pelo Pai. Cristo cumpriu a vontade de Deus. Cristo ofereceu a si mesmo pelos pecados do seu povo. Por isso, aquele que crê não precisa tentar produzir uma justiça própria para ser aceito por Deus. O que é que ele faz? Veja, ele descansa na obra perfeita de Cristo. A ideia é essa: descansar na obra perfeita de Cristo. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, meus irmãos. O descanso prometido é maior do que Canaã e ainda aguarda o povo de Deus. O descanso prometido, meus irmãos, ainda permanece. O autor, ele já mostrou que existe uma promessa de entrar no descanso de Deus. E que essa promessa é recebida pela fé.
Agora ele precisa demonstrar porque essa promessa ainda permanece aberta. A questão, irmão, surge naturalmente. Veja só, veja o raciocínio aqui do autor. Se Josué, ele conduziu Israel à terra prometida, por que o autor, muitos séculos depois, continua falando aqui de um descanso? Eles já entraram na terra prometida? Não entraram no descanso prometido, que era Canaã? Veja o paralelo. Descanso de Deus, descanso do povo de Israel entrando em Canaã. Então, promessa cumprida? É isso? Mas como é que esse descanso continua, meus irmãos? Essa é a questão que os versículos 6 a 10 respondem. O versículo 6 afirma assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. A palavra decisiva é resta. Ainda há pessoas que entrarão no descanso. Isso significa, meus irmãos, que aquilo que aconteceu com a primeira geração não encerrou a promessa. É importante, meus irmãos, que nós entendamos que o Antigo Testamento ele tem uma importância gigantesca, meus irmãos, na maneira como nós interpretamos as promessas de Deus. Para que nós possamos interpretar as promessas de Deus de maneira correta. Veja o que o autor está falando. A entrada do povo de Israel em Canaã apontava para algo maior. Apontava para um descanso superior àquele que eles desfrutaram quando adentraram na terra prometida. Meus irmãos, Deus cumpriu sua promessa de dar uma terra ao seu povo. Eu sei que hoje muitas pessoas querem usar alguns textos bíblicos do Antigo Testamento para falar do Israel étnico. Que Deus, ele prometeu a esse Israel étnico dar de novo a terra a eles. Irmãos, o Israel, povo de Deus, é a igreja, já falei isso para vocês. Nós somos o Israel espiritual de Deus. As promessas relacionadas a Israel como povo de Deus já foram cumpridas. Já foram cumpridas. Israel rejeitou ao Messias. Israel sofreu as consequências da rejeição. Na década de 70, eles deixaram Jerusalém. Eles perderam a terra. Consequência de quê? Consequência da incredulidade. Não quiseram ouvir o Messias prometido e sofreram as consequências. Então nós não temos mais nenhuma promessa para o Israel étnico. Esse Israel que você vê hoje, a nação de Israel, que, repito mais uma vez, não é o povo de Deus. Nós, igreja, somos o povo de Deus. Eles precisam confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, Deus, quando prometeu dar uma terra ao seu povo, ele já cumpriu a promessa. Deu a terra de Canaã ao povo. Josué conduziu Israel à terra prometida. E houve, de fato, irmãos, ali um período de descanso. Josué 22, versículo 4, diz o seguinte: tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Deus deu repouso. Portanto, não podemos dizer que a entrada em Canaã foi uma promessa falsa ou irrelevante. Foi um verdadeiro cumprimento da promessa de Deus, mas não foi o cumprimento definitivo. O descanso que Israel recebeu em Canaã estava relacionado às peregrinações do deserto e à segurança diante dos seus inimigos. Era uma bênção real, mas limitada. A própria história posterior de Israel demonstra que aquele descanso não era uma realidade final prometida por Deus. Por isso o autor continua sua argumentação. No versículo 7.
Versículo 7, ele diz o seguinte, de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vocês já notaram quantas vezes se repete essa frase? Quantas vezes o autor cita o Salmo 95? É mais uma referência, mais uma vez o autor faz referência ao Salmo 95. Davi viveu depois de Josué. Israel estava estabelecida em Canaã, na época de Davi. A terra já havia sido ocupada, mesmo assim Deus continua falando de um descanso. E determina um dia chamado hoje. A lógica do autor, irmãos, é simples e poderosa. Veja, se Josué tivesse dado ao povo o descanso definitivo, não haveria necessidade de Deus falar posteriormente sobre outro dia. Por isso o versículo 8 conclui dizendo o seguinte, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então a entrada em Canaã não esgotou aquilo que Deus havia prometido. Havia algo maior. Havia um descanso que continuava diante do povo de Deus. E agora nós chegamos então à declaração central dessa sessão aqui, do capítulo 4. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O autor finalmente, irmãos, apresenta a conclusão para a qual vinha conduzindo aqui os seus leitores. Resta um repouso. A promessa não terminou em Canaã. Ela continuou aberta nos dias de Davi. E agora continua diante da igreja. Irmãos, o termo empregado aqui pelo autor é sabatismos, no grego. Essa palavra está relacionada ao descanso sabático. Ela só aparece aqui. A ideia não deve ser reduzida simplesmente à observância de um dia da semana. Não é somente a guarda do dia do Senhor. O autor está falando de uma realidade de descanso que o sábado representava e ainda representa, meus irmãos. E aqui entenda sábado como dia de descanso. O nosso dia de descanso é o dia que Cristo ressuscitou. O dia que confirma a obra que ele realizou. Mas esse dia não é, irmãos, o nosso descanso definitivo, porque ele aponta para outro descanso, irmãos. O descanso da criação apontava, veja, para essa realidade. Canaã antecipava essa realidade. O Salmo 95 demonstrava que ela ainda permanecia, e Hebreus afirma que ela continua diante do povo de Deus. Então, o descanso apresentado aqui, meus irmãos, não deve ser entendido apenas como cessação de atividades, mas como uma realidade espiritual de descanso em Deus. O sábado, portanto, funcionava como uma figura de uma realidade maior. O descanso semanal, o domingo, que é o nosso sábado, aponta para o descanso definitivo. Veja o versículo 10. Ele acrescenta o seguinte: porque aquele que entrou no descanso de Deus. Quem foi que entrou no descanso de Deus? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Veja a comparação que o autor faz com Cristo. Deus descansou da sua obra de criação e Cristo, no primeiro dia da semana, descansa da sua obra de criação, da obra que ele realizou na cruz do Calvário, meus irmãos. Então, aqui existe uma correspondência entre esses dois descansos. Deus terminou sua obra e descansou. Mas é claro, veja, que aqui também nós olhamos para Canaã. É claro que a obra de Cristo é uma, não é? É completa. Mas aqui nós devemos também pensar no descanso de Canaã, porque cada um dos descansos vão apontando um
para o outro, um para o outro. O descanso de Deus, o descanso do povo de Deus quando entrou em Canaã, o descanso de Cristo, da sua obra redentora, da sua obra de criação, e outro descanso. Esse vai ser definitivo. Meus irmãos, nesse descanso definitivo, que foi conquistado por nós através da obra de Cristo, o pecado não estará mais presente. A luta contra o mal terá terminado. Irmãos, a obra da redenção será consumada em sua plenitude. Não haverá mais necessidade de lutar contra aquilo que hoje nos aflige. Será o descanso definitivo para o povo de Deus. É nesse momento, irmãos, que aqui nós vemos a superioridade de Cristo se tornar evidente. Porque Josué conduziu Israel à terra prometida, mas Josué não poderia conduzir o povo ao descanso definitivo. A terra de Canaã era apenas uma antecipação, o sábado era uma figura, a promessa continuava aberta. Cristo, porém, veio realizar a obra definitiva da salvação, porque Ele é maior do que Josué, porque não conduz simplesmente a uma terra, Ele conduz seu povo à presença de Deus. Ele não oferece apenas descanso das jornadas do deserto, Ele oferece reconciliação com Deus. Ele não concede apenas segurança temporária diante dos inimigos, Ele venceu o pecado e a morte. Por isso, irmãos, o descanso prometido encontra sua plenitude na obra de Cristo. E o crente verdadeiro já desfruta desse descanso em parte, porque ele já foi reconciliado com Deus pela obra do Salvador, mas ainda aguardamos, irmãos, a sua consumação. Por isso, nos reunimos todos os domingos para desfrutarmos, meus irmãos, no culto daquilo que experimentaremos em sua plenitude na vinda gloriosa de Cristo Jesus. Ainda vivemos em um mundo marcado pelo pecado, isso é um fato. Ainda nós enfrentamos sofrimento. Ainda aguardamos a ressurreição do corpo. Ainda esperamos a manifestação plena daquilo que Cristo conquistou. Por isso, há uma dimensão presente e uma dimensão futura. Já temos o descanso em Cristo, mas ainda aguardamos entrar plenamente no descanso que Deus prometeu, no novo céu e na nova terra. Isso nos conduz, irmãos, à terceira verdade. A certeza do descanso nos chama à perseverança. Devemos perseverar até entrar no descanso. Depois de demonstrar que ainda resta um repouso para o povo de Deus, o autor chega à conclusão prática aqui de toda a sua argumentação. Ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de obediência. Veja, meus irmãos, a palavra pois aqui mostra que essa exortação nasce de tudo o que foi apresentado anteriormente. O descanso foi prometido, permanece diante do povo de Deus e deve orientar a maneira como vivemos agora. Esse descanso prometido deve orientar a maneira como nós vivemos agora. O autor, meus irmãos, então não nos deixa aqui apenas contemplando a promessa. Ele nos chama à ação. A expressão que ele usa é esforcemo-nos. Significa ser diligente. Significa que nós devemos nos empenhar, agir com zelo. Aqui, meus irmãos, não há espaço para negligência espiritual. A vida cristã não pode ser conduzida de maneira descuidada. Lembremos que o autor está escrevendo para pessoas que enfrentavam uma pressão tremenda para deixarem Jesus Cristo. Então aqui ele chama esses crentes a permanecerem firmes. Se esforcem. Agora deixa eu explicar para vocês. Esse esforço
não significa tentar conquistar a salvação, porque nós já temos a salvação. A salvação é pela graça. O descanso é promessa. Cristo é o fundamento da nossa esperança. Mas a fé verdadeira, ela não é passiva, meus irmãos. Ela continua. A fé verdadeira luta. Ela obedece. A fé verdadeira permanece. Por isso o esforço cristão não é uma tentativa de comprar aquilo que Deus oferece gratuitamente. É a diligência daquele que recebeu a promessa e não quer abandonar o caminho. Paulo, irmãos, expressa essa mesma responsabilidade quando diz aos crentes de Filipos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Alguém pode dizer assim: tá vendo? Paulo está dizendo que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Aí um arminiano vai olhar para o texto e vai dizer: tem que desenvolver a salvação. Mas você não entendeu o que Paulo está falando aqui, se você pensa assim. Paulo lembra aos seus leitores, versículo 13. Por isso que um texto sem contexto é pretexto para heresia. Paulo diz no versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade. Meus irmãos, essas duas verdades, elas não competem entre si. Deus opera em seu povo e o seu povo é chamado a responder em obediência. É isso que Paulo quer dizer com desenvolver a salvação. O povo da graça, o povo da aliança já tem a salvação. Nós já fomos salvos. Mas nós temos que colocar em prática essa salvação. Essa salvação, ela tem que ser palpável. Através da nossa obediência, meus irmãos. Aquilo que nós falamos pela manhã. Muitos crentes em outras igrejas questionam os presbiterianos por causa daquela frase: uma vez salvo, salvo para sempre. A frase é bela, a frase é correta. Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Pai, das mãos de Cristo, o nosso irmão mais velho. O Pai nos deu a Cristo. Cristo nos sustenta poderosamente. Se de fato você é um cristão verdadeiro. Porque se você diz assim: eu sou presbiteriano, fui salvo, fui eleito antes da fundação do mundo, mas você vive uma vida desleixada, você vive entregue ao pecado, você é uma pessoa que não tem controle com seus impulsos, com seus desejos, você nunca nasceu de novo. Você nunca conheceu a Cristo. Você nunca foi regenerado. Se você pensa assim, que você pensa que é um eleito e pode viver do jeito que você quiser, você está totalmente enganado. Você tem que nascer de novo. Você ainda é um ímpio. Falei pela manhã. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Santa, separada, uma vida onde nós não venhamos dar mau testemunho. Uma vida correta. Uma vida de acordo com as normas de Deus, de acordo com a lei de Deus. Então, meus irmãos, o autor, ele conclama os crentes à perseverança. Vocês precisam perseverar, a fim de que ninguém caia. Veja, essa expressão nos lembra novamente do perigo apresentado ao longo da carta. O caminho da fé deve ser percorrido não com presunção, meus irmãos. O cristão não olha para si mesmo e diz: eu jamais poderia cair. Eu não vou cair, nunca. Eu sou muito forte. Eu suporto qualquer tentação. Eu sou um super crente. Vá nessa. Não existe essa história de super crente. Nós olhamos, irmãos, para a graça de Deus e clamamos para que Deus nos preserve. Porque somos fracos. Somos tendentes ao pecado.
Por isso, a vida cristã exige vigilância. Precisamos ouvir a palavra, precisamos permanecer em oração, precisamos valorizar a comunhão da igreja, precisamos receber a exortação dos nossos irmãos, precisamos lutar contra o pecado, precisamos manter nossos olhos fixos em Cristo. Esses, irmãos, não são meios pelos quais compramos a salvação, são instrumentos pelos quais Deus sustenta o seu povo. Por isso que nós precisamos perseverar. O autor termina o versículo dizendo, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele volta novamente àquela geração, e eles se tornaram um exemplo. Mas, veja, um exemplo que não deve ser imitado. A história dos israelitas no deserto, meus irmãos, daqueles incrédulos, dos que não entraram em Canaã, é um exemplo que nós não podemos imitar. A história deles nos ensina que privilégios espirituais não devem produzir autoconfiança. Eles haviam recebido grandes bênçãos, mas não responderam com fé à palavra de Deus. A igreja precisa olhar para essa história com humildade. Não devemos pensar, isso nunca aconteceria comigo, pastor. De jeito nenhum. Devemos dizer, Senhor, guarda o meu coração. Você tem orado assim? Senhor, guarda o meu coração. Irmãos, a perseverança cristã nasce de uma dependência contínua da graça de Deus. O crente não persevera porque conhece perfeitamente o futuro, ele persevera porque conhece aquele em quem confiou. Nós confiamos no Senhor. Confiamos e continuaremos a confiar no Senhor. Aqui chegamos ao centro da exortação. O autor não está simplesmente dizendo, sejam mais disciplinados. Ele está chamando seus leitores a permanecerem em Cristo, a olharem para Cristo. E ele diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Eu não sei se você tem pensado nesse descanso, mas eu quero dizer para você que existe um destino para essa nossa caminhada. O cristão, ele não está caminhando sem direção. Não estamos simplesmente suportando a vida até que ela termine. Estamos caminhando para aquilo que Deus prometeu. O descanso está diante de nós. Irmãos, isso muda a maneira como nós enfrentamos o presente. A luta atual não é o fim. O sofrimento atual não é o fim. Ainda haverá um dia, meus irmãos, em que o povo de Deus entrará plenamente no descanso que lhe foi prometido. Por isso, vale a pena perseverar, vale a pena permanecer fiel, vale a pena obedecer, vale a pena rejeitar aquilo que nos afastaria de Cristo, vale a pena continuar caminhando. Não porque o caminho seja fácil, não é fácil. O caminho não é fácil, mas porque o destino é glorioso. Irmãos, eu me preocupo demais com familiares que não são cristãos, parentes, com amigos, conhecidos que não são cristãos, que vivem ainda na incredulidade. Eu fico imaginando o que é que eles pensam da vida. O que é que eles pensam? Eles acham que vão viver e terminar a vida e vai ficar tudo bem. Mas é isso que o ímpio pensa. É assim que o incrédulo raciocina. Vou trabalhar, vou construir, vou armazenar, vou guardar, vou cercar minha vida com bens, com pessoas. Certo, tudo bem. Mas vai chegar um dia que nem as pessoas, nem os bens que você tem vão lhe acompanhar.
Vai chegar um dia que você vai ter que prestar contas ao Criador. Vai chegar um dia que você, se não estiver em Cristo, não pense que você vai passar da eternidade, daqui para a eternidade, e vai ficar tudo bem. Se você não está em Cristo, se preocupe. Vá dormir hoje preocupado ou preocupada. Se você não estiver em Cristo, porque você não sabe se amanhã você vai se acordar. Talvez você se acorde já na eternidade, já observando a verdade, a realidade. E se você não estiver em Cristo, o que você vai encontrar lá vai ser um Deus totalmente irado contra você. Um Deus santo, santo, santo. E você será jogado no inferno por toda a eternidade. Isso é só a sua alma. Porque no retorno de Cristo ainda existe a segunda morte. Porque as pessoas que estão hoje no inferno vão retornar, vão ter um corpo físico não perfeito, um corpo físico, para serem lançados no lago de fogo, é a segunda morte. E vão sofrer por toda a eternidade com corpo e alma. Enquanto os cristãos verdadeiros podem dormir tranquilos. Nós podemos dormir tranquilos. Podemos dormir sossegados, sabendo o que Cristo fez por nós. Podemos dormir o sono dos justos, sabendo que se o nosso coração parar ali, nós nos encontraremos com o amado da nossa alma. Adentraremos, irmãos, no gozo da salvação de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo estará com seus braços abertos para nos receber no paraíso. Nós temos essa certeza, não porque somos presbiterianos, mas porque temos a certeza dada pela palavra, aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, do que Cristo fez por nós. Vale a pena continuar caminhando, vale a pena. Repito, não porque o caminho seja fácil, mas porque o caminho e o destino é glorioso. O caminho é difícil, mas o destino é glorioso. Meus irmãos, já estou concluindo. Hebreus 4 nos apresenta aqui uma promessa que permanece e uma advertência que não podemos ignorar. Israel ouviu a promessa, mas não entrou por causa da incredulidade. Canaã foi uma bênção real, mas não era o destino definitivo. Séculos depois, Davi ainda ouvia Deus dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o autor de Hebreus conclui: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, a promessa continua diante de nós, mas onde estamos procurando descanso? Aonde você está procurando descanso? Essa é uma pergunta que precisamos responder diante de Deus. Porque podemos estar procurando segurança nos nossos bens, em nossa profissão, em nossos projetos, na estabilidade da família ou naquilo que nós conseguimos controlar. Podemos agradecer por todas essas coisas e recebê-las como dádiva de Deus, mas nenhuma delas pode oferecer descanso definitivo à nossa alma. Tudo aquilo que pertence a este mundo é passageiro. Por isso, não coloque sobre as coisas temporárias o peso de uma esperança eterna. E é aqui, meus irmãos, que o Evangelho nos conduz a Cristo. Nós não conseguimos produzir a nossa própria justiça e o nosso próprio descanso. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo, meus irmãos, porque Ele veio, porque Ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, porque Ele levou sobre si a culpa do seu povo, porque Ele se ofereceu como sacrifício perfeito, porque Ele ressuscitou, porque a sua obra é suficiente, porque nele encontramos perdão, e nele encontramos reconciliação com Deus, e nele encontramos segurança enquanto nós caminhamos, e é nele que aguardamos a consumação da nossa esperança. Por isso, irmãos, a exortação de Hebreus permanece: esforcemo-nos. Esforcemo-nos. Se esforce. Vai chegar um dia que a nossa peregrinação vai terminar. O pecado não terá mais lugar. A morte não terá mais poder.
O povo de Deus estará plenamente na presença do Senhor. Então, aquilo que hoje aguardamos pela fé será finalmente completado, meus irmãos, e contemplado. E naquele dia compreenderemos plenamente que Deus não falhou em nenhuma das suas promessas. Por isso, enquanto esse dia não chega, descanse em Cristo, meu irmão. Descanse em Cristo, minha irmã. E persevere na fé. Persevere na fé. Porque nossa caminhada não termina no deserto. Nossa caminhada termina no descanso de Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus aumente a nossa fé. Que Deus nos faça olhar continuamente para essa promessa do Senhor, do descanso que nós já temos em Cristo Jesus, mas desfrutaremos em toda a sua plenitude. Você está cansado? Jesus disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sua alma só vai encontrar descanso quando você se render a Cristo. É isso. A sua alma só vai ter descanso quando você se render a Cristo. Não endureça o seu coração. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da sua vida, e nos fortaleça. Em nome de Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos?